Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, é um texto conhecido no qual esta série de mensagem está sendo baseada sobre o fruto do Espírito, porque o Espírito Santo é o único que tem poder para poder mudar e transformar a vida do homem. Versículo 22 e 23 de Gálatas 5 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? Já examinamos durante este mês de janeiro sobre algumas partes que o Espírito Santo oferece a nós através do seu fruto, que é o amor, que é também a alegria, a paz e a paciência. E hoje nós chegamos à parte chamada benignidade ou amabilidade. Eu gostaria que você pudesse ler comigo o que diz em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Vamos lá, numa sua voz. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Observe bem, querido, a palavra revestir-se. Essa palavra, no original grego, ela quer dizer vestir. O apóstolo Paulo está dizendo que, ao acordarmos, precisamos vestir espiritualmente, precisamos vestir emocionalmente e também fisicamente. Querido, revestir-se aqui significa que tipo de virtude eu devo, ou que tipo de atitude eu devo escolher tomar hoje. Qual é o tipo de atitude que eu devo tomar hoje? Sabemos que a vida, ela é feita de escolha. A vida é feita de escolha. Então, querido, a amabilidade, ela nada mais, nada menos do que o amor em ação. Amor em ação. É uma expressão prática de amor que pode exercitar. Sabe, há uma canção que diz o seguinte: descubra a necessidade e atenda. Descubra a ferida e cure. Sabe o que é isso, querido? Isso é benignidade. Isso é ser amável. Talvez você pergunta, pastor, por que nós devemos ser amável? Talvez essa seja a sua pergunta. Pastor, por que eu devo ser amável? Querido, ser amável é algo arriscado. É arriscado. Você pode ser mal interpretado. Esse cara quer comigo. As pessoas podem pensar assim: o que essa pessoa quer comigo? Sabe, as pessoas podem também aproveitar de você, da sua bondade, da sua amabilidade. Esse cara é um bobo, vou aproveitar. As pessoas podem se tornar parasita, aproveitar o máximo de você. Pode dizer assim: poxa, eu vou aproveitar o máximo, vou tirar tudo que ele tem. Então, querido, ser amável é algo arriscado. É arriscado. Então, por que devemos ser amáveis? Por quê? Querido, nós devemos ser amáveis por dois motivos. Dois motivos. O primeiro motivo é porque Deus é amável conosco. Deus é amável conosco. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Sabe, nós fomos alcançados pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Isso, querido, nós não merecemos. Mas Deus, por amar, Ele nos dá a salvação. Deus ama demais a nossa vida, por isso nós devemos também ser amável. E o segundo motivo é que queremos que as pessoas sejam amáveis conosco. Nós queremos que as pessoas nos amam.
Em Mateus capítulo 7, versículo 12 diz: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei do profeta e os profetas. Em Provérbios capítulo 11, 17 diz: quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. Querido, quando nós estamos sendo gentil, quando nós estamos sendo amável, estamos fazendo um favor a nós mesmos. A nós mesmos. Um poeta disse que o coração gentil é o mais que se parece com Deus. Lindo isso, né? Um coração gentil é o mais que se parece com Deus. Então, querido, como nós podemos ser amáveis? O que significa ser amável? Permita-me dar a você nesta manhã 5 passos. 5 passos para você se tornar uma pessoa amável. 5 passos para a amabilidade. Primeiro passo, você precisa ser sensível. Seja sensível. Tenha consciência, fica atento da necessidade daquelas pessoas que te cercam. Entre em sintonia com as pessoas, não se isolam. Querido, a amabilidade, ela começa com a sensibilidade. É necessário estar sensível. Em Filipenses capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo disse: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A amabilidade, querido, sempre começa com a atenção às necessidades e o sofrimento de outras pessoas. Sempre. Com frequência, no casamento, ficamos conscientes da necessidade do nosso cônjuge. Com frequência. Por isso ficamos calejados. Alguns ficam calejados, param de ouvir. Talvez se esquecendo das pressões que o nosso cônjuge sofre. Sabe, trocando em miúdos nesta manhã, a causa de que muitos problemas conjugais é a insensibilidade. As pessoas não estão sensíveis mais ao outro. Sabe, querido, a insensibilidade é parar de ouvir, é parar de compartilhar, seja ela na amizade, seja ela no namoro, ou seja ela no casamento. A raiz de muitos problemas de relacionamento hoje é a insensibilidade. Todas as pessoas que você encontrar essa semana precisarão de amabilidade, porque sofrem de alguma forma. Inclusive, talvez aquela pessoa que está sentada ao seu lado agora, esteja sofrendo de amabilidade. Sabe, você simplesmente, querido, não as nota na maior parte de todo o tempo. Por isso, a amabilidade, ela começa com a sensibilidade. Esteja sensível ao outro. Esteja sensível. Eu gosto muito do exemplo de Davi com Mefibosete. Encontramos essa passagem em 2 Samuel, um exemplo de sensibilidade e amabilidade na vida do rei Davi, como nunca. Davi foi coroado como rei de Israel, depois da morte de Saul. E Davi levou os israelitas a uma série de vitórias militares, muitas vitórias. Seu antigo inimigo Saul, que havia perseguido durante anos, já estava morto. E Jonatas, filho de Saul, também. Agora, observe a atitude de Davi. Observe o que Davi fez. Se você depois quer dar uma olhadinha nesse texto, está lá em 2 Samuel, capítulo 9. Então, um dos atos de Davi foi perguntar se havia alguém vivo, se havia algum parente de Saul vivo, para que Davi pudesse ser amável com essa pessoa. E encontrou um homem, um neto de Saul, chamado Mefibosete.
Já pensou você com esse nome, Mefibosete? Lá na escola as pessoas chamam assim, ô Fibi. Talvez esse seria o apelido de Mefibosete. Além de ter um nome comum, ou não, um nome incomum, Mefibosete, querido, ele era aleijado dos seus pés, dos dois pés. Quando o rei Davi mandou buscar Mefibosete, provavelmente ele pensou, é o fim, serei morto, porque eu faço parte da família inimiga do rei, eu faço parte da velha dinastia. Talvez ele possa estar pensando que eu vou reivindicar o trono, mas observe as palavras amáveis de Davi. Ele diz o seguinte: não tenha medo, pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jônatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Que lindo, hein? Mais lindo ainda, assim, foi a atitude de Mefibosete reconhecendo quem ele era. E ele responde, dá resposta interessante ao rei Davi. Quem é teu servo para que te preocupes como um cão morto como eu? Querido, aparentemente, ele tinha uma péssima imagem de si mesmo. Mas o mais importante é que Davi estava procurando, estava interessado, estava querendo uma pessoa para que ele pudesse ser amável. Não importa quem seria, se era aleijado ou não, se era careca ou não, se era gordo ou não, se era alto ou não, se tinha poderes ou não tinha poderes. Ele queria alguém para poder ser amável. Davi era sensível, por demais. Existe alguém em sua vida, querido, que você precisa, nessa semana, ser amável? Se porventura existir, faça isso. Seja amável essa pessoa. Demonstre amabilidade. E segundo passo, dê apoio. Precisamos dar apoio. Essa é uma segunda característica apresentada pelas pessoas amáveis. É o apoio. Estou falando aqui em edificar as pessoas, em vez de acabar com elas. Sabe, nós precisamos ter muito cuidado com o que nós dizemos às pessoas. Sabe por quê? Porque nós temos que dar apoio, porque as nossas palavras, elas têm poder. Então, fale com delicadeza. Observe o que Provérbios diz, no capítulo 15, versículo 4. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Você gosta de ficar arrasado? Claro que não. Ninguém gosta. Se você gosta de ficar arrasado, você é diferente de todo mundo. Você não é deste mundo. Porque ninguém gosta de ficar arrasado. As crianças costumam dizer: sou bobo, mas sou feliz. Mas bobo é quem me diz. Frases de crianças, conversa fiada. As palavras, querido, elas machucam, elas ferem. Os rótulos, alguns rótulos machucam a gente. Na verdade, a palavra de Deus, a Bíblia, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A nossa língua tem poder para dar vida e morte. Portanto, querido, você pode destruir uma pessoa com o que você diz. Tome cuidado. Portanto, edifique as pessoas, abençoe as pessoas com suas palavras. Dê apoio moral a todos que você encontrar. Encoraje, apoie, dê força. Provérbios capítulo 10, versículo 23, diz que os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Os homens direitos sabem dizer
a palavras agradáveis. Sabem dizer coisas agradáveis. Eu pergunto a você, você é do tipo que se joga as coisas, joga as fraquezas dos outros na cara delas? Você é do tipo de pessoas que joga na cara dos outros as suas fraquezas? Talvez você faça isso por brincadeira, mas acaba gostando disso. Tem pessoas desse jeito. As pessoas, queridos amáveis, elas não deixam as pessoas constrangidas. Não deixam. Quero contar a história, dar um exemplo de uma história de quadrinho. Quando eu era criança, eu gostava muito de ler gibi. Muito. E existe uma história em quadrinho, aquelas tirinhas de jornal, a história do Charlie Brown, do Snoopy. E nessa história, Charlie Brown estava falando com a Lucy, com a menina, que é a Lucy, sua coleguinha. E ela diz: ei, Charlie Brown, adivinha no que eu vou participar? E ela mesmo responde: do concurso da Rainha de Maio em nossa escola. Charlie Brown pega no telefone e diz: é muito interessante, sempre é a Lúcia escolhida na nossa escola. E a menina no telefone responde: sua escola tem padrões bem baixos, não acha? E ela disse: parabéns. Ou seja, Charlie Brown acabou de acabar com a alegria da menina. Acabou de afundar a menina. Sabe, querido, isso é diplomacia. Isso é algo que não devemos fazer. Tirar a alegria das pessoas. E eu pergunto a você: até que ponto você oferece apoio às pessoas com suas palavras? Até que ponto? Será que você encoraja as pessoas? Ou você acaba desanimando as pessoas com suas palavras? Será que você edifica ou você derruba as pessoas com as suas palavras? Será que você elogia os seus filhos ou acaba implicando com ele por causa das atitudes, das escolhas que ele fazem? Veja por este ângulo, querido. Se Deus lhe desse R$ 1 por todas as palavras amáveis que você dissesse, ou que você tomasse outras palavras indelicadas, você ficaria rico ou ficaria pobre? Queridos, precisamos e devemos aprender a ser sensível. Dê apoio às pessoas com sua palavra. Dê apoio, apoie. José é um bom exemplo de homem que proferia palavras amáveis. Bom homem, bom exemplo. Ele parecia estar errado na vida. Tudo parecia estar errado na vida de José. Tudo parecia estar caminhando para o buraco na vida de José. Seus irmãos o trataram como lixo. Jogaram num poço, numa cova. Venderam como escravo. Tudo deu errado durante 30 anos em sua vida. Tudo deu errado. Mais tarde, porém, os papéis se invertem. José, de escravo, tornou-se o segundo homem mais importante, mais poderoso de todo o Egito. Em seguida, seus irmãos vieram procurá-lo de joelhos. E nesta ocasião, José teve a oportunidade. Vou me vingar agora. Poderia. Agora eles vão ver comigo. Quem mandou eles me jogar naquele poço? Passei 30 anos sofrendo. Passei 30 anos mal. Mas a Bíblia diz que ele animou, ele falou com amabilidade, sabe? Mesmo depois da morte de Jacó, seu pai, as boas palavras, elas podem reconstruir uma ponte de relacionamento desgastado, querido. Ela tem poder para transformar. Já pensou, você já tentou, quando a pessoa vem
toda grosseira para o seu lado, e você vai com a palavra amável, ela fica desarmada. A amabilidade desarma as pessoas. Precisamos ser amáveis. As boas palavras podem reconstruir uma ponte. O cristão deve falar sempre com amabilidade, mesmo diante da oportunidade que venha para poder nos retaliar. Precisamos ser amáveis. E terceiro passo, sinta com as pessoas. Sinta com as pessoas. Essa é a terceira característica de uma pessoa amável. É a capacidade de ter empatia. Se você quiser ser amável, aprenda a ter empatia. Aprenda. Sabe, irmãos, as pessoas apreciam quando você se sente empatia por elas. Quando você sente e sofre com elas. Muitas vezes, quando alguém está passando por uma crise, quando alguém está passando por uma dificuldade, as pessoas dizem: sinto-me tão mal, simplesmente não sei o que dizer em momento como este. Querido, bem, nesse momento você talvez não precise dizer nada. Estar presente ao lado já é uma expressão de amabilidade. Às vezes, um toque no ombro, talvez uma lágrima que rola em seu rosto, talvez uma palmadinha nas costas, ou um aperto de mão, é tudo que essa pessoa precisa. Naquele momento, precisamos aprender. Estou contigo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, capítulo 12, versículo 15, diz: alegrem-se com os que se alegram, e choram com os que choram. Precisamos sentir com as pessoas. Com um abraço, com um aperto de mão, ou até mesmo com as lágrimas nos olhos. Pessoas fortes, querido, ela não tem medo de revelar as suas emoções. Não tem medo. Mas as pessoas fracas, por sua vez, preocupam-se com o que as pessoas vão pensar. Não vou chorar não. O texto diz: alegre-se com os que se alegram, e choram com os que choram. As pessoas fortes, elas são suficientemente fortes para poder demonstrar a sua empatia. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, diz: ora é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para todos, apto para instruir, paciente. Neste verso, querido, o apóstolo Paulo diz que a amabilidade é uma marca da liderança espiritual. Pastor, mas eu não sou líder. Querido, Deus te colocou para poder ter influência na vida de alguém. Quero falar agora para os homens aqui presentes. Homens. Isso significa que se vocês não forem gentis com a sua mulher, com a sua esposa, se vocês não forem gentis com os seus filhos, eu digo a vocês não serão grandes líderes espirituais. Não serão. Por mais poderosos, por mais ou espirituais que pareçam ser em público, vocês não serão grandes líderes espirituais. Há quanto tempo você não ajuda a sua esposa a arrumar a cozinha? Hein? Olha, estou vendo a gente cutucando outro assim, ó. Fala a Deus. Há quanto tempo você não troca a fralda do seu filho? Há quanto tempo você não ajuda a arrumar a casa? Talvez você diga: eu sou o líder espiritual dessa casa. Meu papel é outro. A Bíblia diz que a amabilidade, ela é a marca do líder espiritual.
eu tenho uma pergunta. Como você que é pai de adolescente, como você reage quando o seu filho adolescente chega em casa com o coração partido porque a namorada terminou com ele? Como você reage? Ou porque alguém falou umas coisas indelicadas com ele, como você reage? Muitos dizem, isso não é nada. Ou você se sente empatia com ele? Você diz, isso não é nada. Ou você sente empatia com ele? Você lembra dos seus anos de adolescência? Meu agora foi há pouco tempo agora. Está fresquinho. Você lembra do seu ano de adolescência? Lembra? Quando aparecia uma espinha, em seu rosto parecia o fim. Meu Deus, não agora. Eu tenho uma festa amanhã e apareceu esse monstro na minha cara. Ele ficava deprimido por causa de um cravo ou de uma espinha. Agora, quando o seu filho fica deprimido por causa de uma mancha no rosto, ou um cravo ou espinha, você diz, ora, mas que bobagem. Sabe, querido, precisamos sentir empatia pelos nossos filhos. Sentir o que eles sentem. Será que você fica empolgado com as coisas que deixam o seu filho empolgado? Será que você vibra com ele? Essa semana, eu estava em casa, na hora do almoço, e estava almoçando, e o Caleb estava na televisão, e ele tem um desenho que ele gosta muito. De repente, começou a passar esse desenho, ele correu na cozinha, papai, está passando, papai, chefe. Eu pulei com ele, vibrei com ele. Cara, precisamos vibrar, tem que ficar empolgado com nossos filhos. Precisamos sentir, sabe? Ter empatia com ele. Isso, querido, não é infantilidade, não é. Isso é amabilidade. Fique empolgado com a empolgação dos outros. Celebrem, alegre-se com os que se alegram e choram com os que choram. As pessoas precisam, existem pessoas que precisam que uma bomba exploda por debaixo delas para poder ficar empolgadas com alguma coisa. Infelizmente, há pessoas que precisam disso. Então, querido, precisamos alegrar aqueles que estão alegres. E aqueles que estão tristes, chorando, precisamos também chorar com eles. Não ter vergonha de chorar. Porque em João capítulo 11, versículo 35, nós lemos que Jesus, o nosso exemplo maior, ele também chorou. Ele chorou quando recebeu a notícia que Lázaro estava morto. Ele chorou diante da sepultura de Lázaro. Querido, não tenha receio de demonstrar a sua emoção para ninguém. Não tenha receio. Sabe, Jesus, ele é chamado de benignidade de Deus. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 4, ele é chamado de a benignidade de Deus, ou seja, a amabilidade de Deus. Ele é o amável de Deus. Jesus, ele é a pessoa mais completa e cheia de delicadeza que este mundo já pôde contemplar. Jesus, ele é o nosso exemplo maior. Vemos com frequências no Evangelho que Jesus, ele era movido por compaixão. A compaixão, ela movia a vida, os passos de Jesus a todo momento. Se você quer saber, querido, o que é amabilidade, basta olhar para Jesus. Basta olhar para Jesus. Por isso, aprenda a ser amável, sendo sensível. Aprenda a ser amável, oferecendo apoio às pessoas que precisam. Aprenda a ser amável, tendo empatia com todos. E quarto passo, tenha empatia. Tenha empatia. A pessoa amável, querido, é também sincera. Às vezes, ou melhor,
está errado aqui? É sinceridade. Seja sincero. Precisamos ser sinceros com as pessoas. A pessoa amável, querido, ela precisa ser sincera. Ter o coração sincero. Às vezes a amabilidade e a sinceridade, ela significa arriscar a dizer a verdade para as pessoas. Às vezes o maior ato de amabilidade é você poder praticar e ser franco com um amigo e dizer exatamente que ele está errado. Eu tenho uma amiga que é irmã missionária, companheira de ministério, e ela disse sim, o verdadeiro amigo, ele machuca com a verdade. Então precisamos falar a verdade para as pessoas. Em Provérbios capítulo 27, versículo 6 diz que o amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos feres. Querido, o verdadeiro amigo, ele será franco a você quando ele vai dizer a você, você está errado. Você está errado. Ele vai ser franco em dizer para você, você precisa emagrecer. Quantos dizem isso para mim? Você precisa emagrecer. Ou dizer para você, talvez, você está prejudicando, querido, a sua vida. Alguns amigos dizem, e é de fato uma verdade que muitos ainda não conseguem acatar isso para si. Mas o amigo de verdade, ele diz, você cometeu o maior erro da sua vida. E as pessoas acham que não. Está certo. Mas o amigo verdadeiro, ele sempre vai dizer a verdade para o seu próprio bem. O verdadeiro amigo, querido, vai dizer coisas que você não gostaria de ouvir. Imagine só um médico. Examina você e depois diz, olha, você precisa ser operado. Ou ele diz, relaxe, não se preocupe com isso. Ele diz, você precisa ser operado. Mas também diz, relaxa, não se preocupe com isso. Ou será a declaração mais amável? Se você precisa de uma cirurgia, querido, este é o ato mais amável que o médico pode lhe dizer naquela hora, neste momento que você precisa. Eu dou um exemplo de um cirurgião. Assim como um cirurgião que pega o bisturi e começa a cortar o paciente, devagarzinho, algumas ocasiões, nós temos que ferir as pessoas para poder curá-las. Às vezes, agir com amabilidade, querido, significa ser franco, ser sincero. Precisamos nos acostumar a exagerar nossa vida na amabilidade, sabe? A palavra amabilidade, ela evoca a imagem de uma senhora idosa com uma touca na cabeça. Muitas vezes, quando pensamos em pessoa amável, logo pensamos, poxa, a vovozinha lá tão amável. Não compreenda que certas situações, ou seja, agir com amabilidade, ela significa que a verdade é dolorosa. A verdade dói. James Dobson, escritor do livro O Amor Tem que Ser Firme. É um grande livro. Se você ainda não leu, eu indico esse livro para você ler. O Amor Tem que Ser Firme. O livro, ele é sobre casamento, é sobre relacionamento familiar. E Dobson explica que amar algumas vezes significa agir com firmeza. Ele diz no livro, não vou deixar que continue fazendo isso. Não vou ficar sentado em silêncio, deixar que arruine o nosso casamento. Querido, quando existe amor, o marido ou a esposa se opõe a confrontar uns aos outros. Da mesma forma, por causa da amabilidade, pais, às vezes, têm que confrontar com os filhos e dizer não.
Não. Um exemplo bíblico desse tipo de confrontação está em Gálatas capítulo 2. Diz que Pedro foi visitar a igreja de Antioquia, formada por cristãos, gentios. E Pedro estava apreciando a comunhão daquela igreja. E ele descobriu que, como cristão, não precisavam seguir todos os antigos costumes judeus daquela época. Acho que Pedro deve ter começado a gostar do sanduíche de presunto naquele momento. Puxa, que delícia! E pensar que me privei desse sanduíche de presunto há esses anos todos. Quando o cristão de Antioquia, querido, organizavam piqueniques, Pedro possivelmente comia sanduíche de presunto com eles, confraternizava com os gentios, estavam junto dos gentios. No entanto, um dia, alguns cristãos judeus vieram de Jerusalém a Antioquia, e Pedro disse: bem, talvez seja melhor me sentar e fingir que eu não sou liberal. Quando Paulo, o apóstolo, viu isso, ele disse: Pedro, você está sendo hipócrita. Isso porque Paulo se importava com Pedro, e Paulo também se importava com os cristãos gentios, que estavam recebendo a mensagem conflitantes. Paulo se importava suficientemente para poder confrontá-lo. Sabe, querido, quando você é sincero, você confronta as pessoas. Precisamos nos confrontar em amor. Às vezes, querido, o ato mais bondoso que você pode fazer e dizer é isso: você está estragando a sua vida. Como saber se devemos confrontar uma pessoa ou não? Talvez essa seja a sua dúvida. Como saber se eu devo confrontar uma pessoa ou não? Como devemos saber se ser firmes ou ser complacentes com elas? Como? Faça duas perguntas a si mesmo. A primeira é: será que eu estou realmente interessado no bem-estar dessa pessoa? Será que eu quero o bem para ela? Segunda pergunta a ser feita por você: estou fazendo o contrário? Ou pretendo ficar perto para ajudar meu amigo a mudar? Querido, às vezes a bondade significa ser sincero, importar bastante e dizer: não, eu não vou deixar você destruir a sua vida. Não vou ficar parado observando você estragar a sua vida. Precisamos ir além. E quinto e último passo: precisamos ser, queridos. Se você quer ser amável, aprenda a ser espontâneo. A ser espontâneo. Sabe? Faça, não espere para ser amável. Não espere. Assim faça, sempre que você tiver oportunidade. Seja amável. Seja espontâneo. Sabe? Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz o seguinte no capítulo 6, versículo 10: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Observe a frase: enquanto temos oportunidade. Este é o tempo de oportunidade para ser amáveis. Talvez você já pensou: ah, pastor, essa pessoa na qual precisa de amor, de amabilidade, é uma pessoa que, essa pessoa foi realmente boa para mim. Será que eu deveria escrever uma carta para ela de agradecimento? Não perca, querida, a oportunidade. O que tem de fazer, faça hoje. Faça logo. Ou talvez você tenha pensado: preciso dar um telefonema, preciso retribuir como uma lembrança.
quero levar alguma coisa para os vizinhos. Então, se você adia a boa obra e continua adiando até sentir-se envergonhado porque não fez o que devia ser feito, contudo, querido, em se tratando de amabilidade, as boas intenções não valem. Não basta ter apenas boas intenções. Temos que fazer. A oportunidade talvez não dure até o tempo que você resolva fazer. A palavra de Deus diz que quando tiver a oportunidade de ser amável, seja espontâneo e haja, e faça. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos. Lembra da história do bom samaritano? É um grande exemplo de amabilidade também, na Bíblia. Um homem foi ferido por ladrões, foi largado nu, quase morto, à beira da estrada. Todo ensanguentado, sujo. Do texto que passou um sacerdote, olhou, disse: eu não posso aproximar desse sujeito, vou ficar imundo. Outro líder religioso passou logo depois, bem distante, olhou, não fez nada. Do texto que passou um samaritano. Os judeus, ele considerava o samaritano uma raça impura. Eram praticamente inimigos. Quase assim parecido com a torcida do Flamengo e do Fluminense, sabe? Não se davam muito bem. Diz o texto que o samaritano, ele pegou aquele homem ferido, colocou-se em seu carro de luxo, levou-se até o hotel mais próximo, a hospedaria, pegou seu cartão de crédito e disse ao dono da hospedaria: está aqui, ó. Eu não sei quanto vai ficar, mas passa aqui. Com isso, aquele homem estava dizendo para o dono da estrebaria: cuide dele, ponha tudo na minha conta e passo por aqui no caminho da volta. Quando eu voltar, eu vou passar por aqui. Querido, a amabilidade não tem preço. Mas quando o bom samaritano, ele viu a necessidade daquele homem caído na estrada, ele não pensou duas vezes. Simplesmente ele foi e fez o que devia ser feito. Ele não perdeu a oportunidade. Ele foi espontâneo. Compare, querido, com o samaritano, com o sacerdote. Talvez o sacerdote, aquele era frio, calculista. Também com um líder religioso que passou ali, o levita, que ficaram imaginando coisas, talvez que a sua contribuição poderia ser descontada, talvez no imposto de renda, ou em outra ocasião. Tenho a certeza que o sacerdote provavelmente tinha uma porção de desculpa para poder dar. Talvez ele tenha pensado: eu cumpri meu dever lá no templo, eu estou com pressa, tenho que chegar em casa logo. Ou então, se eu parar para ajudar esse indivíduo, talvez também eu possa ser assaltado, porque essa estrada aqui é muito perigosa, e eu tenho uma família, tenho que pensar na minha família. Ou ainda, não tenho a culpa se ele foi ferido ou não, ele deveria ter mais cuidado com sua própria vida. Ou talvez ele disse: eu fiz um voto, farei uma campanha para que nessa estrada aqui possa colocar policiamento melhor, que vai para Jericó. A questão, querido, é que Jesus contou essa história para nos lembrar de todas as pessoas que cercam, que sofrem, que nos cercam e que sofrem. Talvez pessoas sofrendo, pessoas que você conhece estão sofrendo no casamento.
um casamento à beira do abismo. Talvez pessoas lá no seu trabalho estejam sofrendo por causa de uma perseguição ou por falta de trabalho. Enfim, talvez pessoas sofrendo de forma física, sendo agredido, ou emocional, ou também espiritual. Pessoas sofrem. A pergunta é: o que devemos fazer? O que devemos fazer, querido? Qual será a minha desculpa para ajudar os outros? Nós somos muito bons em dar desculpas. Muito bons. O maior inimigo, querido, da bondade, o maior inimigo da bondade é a falta de tempo. Com frequência dizemos isso. Estou muito ocupado. Eu não tenho tempo para me envolver com isso agora. Vai atrapalhar toda a minha agenda. Tenho as minhas prioridades, já tenho os meus problemas para poder resolver. Ou eu estou ocupado demais para poder fazer uma refeição para o meu vizinho doente. Ou eu estou ocupado demais para demonstrar um pouco de amabilidade, demais para ajudar as crianças lá na terra da promessa. Eu estou ocupado demais, eu não tenho tempo. Querido, essa é a resposta que nós vemos sempre. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Eu pergunto, se essa também for a sua resposta, então você está realmente ocupado demais. Porque o ministério da amabilidade é para todos. Eu quero, nesta manhã, te dar um exercício para casa. Imagine que você está na escola e o tio disse: agora eu vou passar o dever de casa. E é este: seja gentil com alguém essa semana. Pelo menos uma pessoa. Seja gentil com alguém essa semana. O mundo está sim de pessoas precisando da sua gentileza. Há tantas maneiras, querido, de demonstrar gentileza. Há tanta maneira de você mostrar benignidade para as pessoas. É um fato interessante a história que lá em Romanos, os romanos em Roma, eles confundiram a palavra Christos com a palavra Christos. A palavra Christos é Cristo. A palavra Christos, que significa amabilidade. Precisamos ser amáveis. As pessoas precisam encontrar em nós amor. Porque Deus é amor. Eu tenho outra pergunta. Quantas pessoas você está disposto a confundir essa semana com a amabilidade? Quantas pessoas? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Sabe, querido, amabilidade, esse é o ministério que Deus tem para a sua vida. Eu não tenho dúvida. Deus te chamou para ser amável. Ser amável é uma característica linda que vem de Jesus. Linda que vem de Deus. Ele quer implantar isso em nosso coração. Sabe, Deus nos ama tanto, tanto, que a maior prova de amor que Ele pôde fazer para mim e por você foi se entregar. Ele não hesitou. Ele não perdeu a oportunidade, mas veio mostrar o seu amor. Em João capítulo 3, versículo 16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira
deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ele veio e demonstrou a sua bondade, a sua benignidade para conosco. E o que ele pede é simples: façam isso. Sigam o meu exemplo. Amem, seja amável uns para com os outros. Seja sensível uns para com os outros. Seja sincero uns com os outros. De cabeça baixa, olhos fechados, vamos fazer dessa canção a nossa oração. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento da tua misericórdia. Então, de repente, eu não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. E é por esse amor que estamos aqui hoje, querido. Adore ao Senhor. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Declare nessa manhã: me ama. Declare, Ele me ama, e Ele me amou. Declare isso bem mais forte. Ele me ama, Ele me amou, me ama, Ele me ama, Ele
A igreja do Senhor declare: me ama. Você pode ficar de pé? Vamos. Deus, que amor é esse? Que nós não iremos compreender jamais. Mas nós, como igreja do Senhor, estamos dispostos, queremos obedecer e ter este amor em nós. Pai, eu peço ao Espírito Santo do Senhor que venha derramar em tua igreja o teu amor, de forma, Deus, que ao sairmos daqui possamos ser gentis com as pessoas, que possamos edificar vidas com nossas palavras, que possamos, ó Deus, talvez até morrer por causa deste amor. Eu peço ao Senhor, Deus, que os nossos corações venham ser invadidos, Deus, com este amor, para que possamos cumprir o mandamento do Senhor, que é amar uns aos outros, não se importando, Deus, com nada, porque a tua palavra diz que o Senhor é amor, e aquele que não ama não conhece ao Senhor. Nós conhecemos ao Senhor, por isso nós vamos amar, independente, nós vamos arriscar, nós vamos amar, independentemente do que irá acontecer. O amor terá a nossa marca. Nós seremos conhecidos como o povo que ama, como o povo amável, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado. Obrigado, obrigado.